Flashdance. Olá para você de casa que acompanha aqui o Tefé Podcast, estamos de volta e muito grato aí pelas pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, né? Muitas pessoas deixaram aí comentários. A gente estreou aqui com o Carlos Veríssimo na semana passada, né? Foi o episódio 1 e nós estamos aí começando um projeto bem bacana agora que eu já havia falado inclusive aqui nas redes sociais do Tefé Podcast sobre a gente falar um pouquinho dos nossos radialistas, né? As vozes do rádio tefeense. Então, hoje a gente vai receber aqui um convidado muito bacana, mas antes de iniciar esse bate-papo, de apresentar a todos vocês esse nosso convidado, né, desse primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer aí com os nossos radialistas, a gente aproveita para agradecer e mandar um abraço para todas as pessoas aí que comentaram no vídeo do Carlos Veríssimo que esteve aqui no nosso primeiro episódio, né, os familiares, os amigos, muitas pessoas de vários cantos do Brasil aí também participaram. E é uma satisfação imensa poder chegar até a sua casa para a gente levar esse bate-papo importante, feito por nós aqui do município de Tefé. Né? Bem-vindo a você que chegou agora no canal também, que se inscreveu, você que já comentou, já curtiu aí essas nossas publicações, né? Isso engrandece muito, né, aqui o nosso canal. Então você pode comentar, pode compartilhar, pode sugerir também para os seus amigos, né? Nós temos amigos aqui de Tefé, de Manaus, de vários outros cantos do Brasil também que deixaram aí uma mensagem muito bacana, muito positiva para o nosso canal. Bem, gente, o nosso convidado de hoje, ele é radialista, né, aqui da cidade de Tefé. Inclusive vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, né, como que surgiu no rádio, um pouquinho da sua trajetória também nesse meio de comunicação, esse veículo de comunicação que abre portas para muitas pessoas aqui na nossa cidade, né? Principalmente no interior, que a nossa linha de comunicação mais rápida é o rádio, né? Conheci o Sinei há pouco tempo, trabalhamos na mesma emissora, o Sinei está aqui, é o nosso convidado de hoje. Mas eu vou deixar ele se apresentar para os nossos telespectadores, as pessoas que assistem o canal neste exato momento. Sinei, bem-vindo, fico feliz por você ter aceitado aqui o nosso convite. Pô, legal, eu que agradeço e é um prazer muito grande participar aqui desse projeto tão importante, não só para você, né, Jackson, mas também para os nossos amigos tefeenses, as pessoas que moram lá distantes, né, em outros países, que acompanham as informações de Tefé. E eu fico muito grato. Você assistiu o primeiro episódio? Poxa, assisti, já deu uma curtida lá. E fiquei muito feliz em receber o convite e saber que a gente, participando aqui, trazer um pouco da nossa trajetória em relação à comunicação. Eu comecei no rádio em 2006 e antes de iniciar eu trabalhava em porta de loja, né? Esse negócio de bate-papo... Porta de loja. Porta de loja. Então eu trabalhava aqui dentro do mercado, na Barateira, trabalhei na Eureka. Toque Doce. Essas lojas aí dentro do mercado. Onde chamava você ia. Onde chamava ia ganhar o pão das crianças, né? Tá certo, mas antes, Sinei, eu queria aqui agradecer ao Carlos Veríssimo que está aqui com a gente também, foi o nosso primeiro convidado, está dando esse suporte super especial, ao Jonathan Roberto que está aí também. Quero aqui só prestigiar aqui a minha esposa Denise, né, a Ana Beatriz, minha filha, e também a Ana Júlia que estão acompanhando. Mas, Sinei, antes de você falar sobre isso, como começou aí como locutor porta de loja e depois foi para o rádio, quem é o Sinei Leocádio? Esse é o seu nome original ou é um nome artístico já? Nome artístico, né? Meu nome é Ilcinei Marinho Leocádio. Pega o seu nome também, né? Seu sobrenome. É meu parente, Ilcinei Marinho Leocádio. O Sinei é em razão que a minha mãe chamava desde criança, né? Sinei pegou. Foi ficando. E aí fica até menor, né? O nome. Fica menor. Ilcinei, muito grande. Aí a minha mãe colocou só Sinei. E me chamou de Sinei. Mas você gosta do Sinei ou Ilcinei? Bom, quando eu participo em algum evento é Ilcinei. Mas as pessoas que é Ilcinei, eu conheço o Sinei. Então é um pouco complicado, mas eu gosto do Sinei. Você é filho único? Não, são 7 irmãos, né? Uma mulher somente. O resto tudo macho. 6 machos, né? É macho, tem alguns lá que é suspeito. Mas, Sinei, como é que era a sua trajetória antes? Você é servidor público, inclusive, né? Sou servidor público, né? Mas antes de a gente entrar no serviço público, nós só estudava, né? E você tem formação acadêmica? Trabalhava na roça, né? Eu particularmente trabalhei em tudo. Amazonense... Fui serviços gerais. Faz de tudo um pouco, né? De tudo eu fazia um pouco, né? Servente de pedreiro. E a gente foi construindo a nossa vida. E rapidamente entrei na universidade em 2005. E formei em pedagogia, né?
Graças a Deus. Entrei no serviço público também em 2006. Em 2006 foi o ano que, graças a Deus, assim, a gente deu um pontapé, um salto muito alto na vida profissional. Entrei no rádio e, ao mesmo tempo, entrei na universidade e, ao mesmo tempo, também passei no concurso público e eu até hoje sou servidor público. Né? Mas como é que surgiu esse interesse pela comunicação? Até porque a gente sabe que Tefé é uma cidade que oferece poucos cursos, né? Não é falando assim nesse sentido, mas a gente é um déficit, um atraso com relação à formação nesse sentido da área da comunicação. Então, o curso de pedagogia, quando eu iniciei, ele mostrou ali várias... Abriu portas. Abriu portas, né? E ali comecei a me interessar pelo assunto de comunicação. E a comunicação é essencial na vida de qualquer ser humano, independente da tua profissão, independente de qualquer profissão, é essencial. E ela foi muito importante no momento que eu entrei na faculdade, comecei ali, e ali, rapidamente, o menino muito pacato, e daqui a pouco surge o cara, e graças a Deus a gente vai conquistando espaço, através da comunicação. Só para a gente entender, antes de chegar na parte do rádio, da locução, né, você vai falar também como que chegou, como que deu start nessa área da comunicação. Você é guarda municipal, né? Servidor. Sim, servidor. Já foi conselheiro tutelar também? Fui conselheiro tutelar, 2 mandatos. Conta essa experiência pra gente. Então, como formação pedagógica... Não atuou na área da educação? Não atuei na área da educação. A área da educação foi... Como professor, né? Como professor não atuei. E, então... Mas tem até especialização também em algumas áreas. Então, eu sou especialista em gestão educacional e agora estou finalizando uma especialização em segurança pública, na área da segurança pública. Que é a área que hoje você é servidor. Que também. Então, particularmente, o Conselho Tutelar ele entrou na minha vida em alguns momentos que tem fatos que acontecem no seio familiar e que daqui a pouco você vai buscando, eu digo, me encontrei aqui. Então, participei da eleição 2013, não obtive a votação suficiente para conselheiro e fiquei como suplente. Certo. E no ano posterior fui chamado como suplente e exerci a função a partir de 2014. E fui até 2020 conselheiro tutelar. Certo. Várias situações e, particularmente, vou ser bem sincero, virei um ativista dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Não é aquela situação que às vezes as pessoas entendem o Conselho Tutelar como uma controvérsia, uma situação. Eu acredito que as pessoas não se aprofundam no conhecimento o que é verdadeiramente o Conselho Tutelar, né? Não é aquela situação do Conselho Tutelar ir lá se meter na vida da família, que agora não se pode mais corrigir um filho que o Conselho Tutelar está lá, né? Então eu discordo totalmente. Certo. Discordo totalmente disso aí. Mas, Sidney, inclusive o rádio, essa experiência como conselheiro também acabou te possibilitando uma comunicação direta com a população para tratar desse tema, né, desses assuntos. Então, esse tema foi muito importante. Nós começamos a resgatar, acredito, não querendo desmerecer o trabalho dos atuais conselheiros tutelares, mas na nossa época nós resgatamos a credibilidade do Conselho Tutelar. Porque nós fizemos um chamamento para a população vir ao Conselho, vir conhecer o Conselho Tutelar. Saber qual era a função Saber dele, qual era a função verdadeira do Conselho Tutelar. E às vezes a população queria ver o Conselho Tutelar na rua fazendo ronda. O Conselho Tutelar não é polícia, gente. O Conselho Tutelar não é órgão de execução. O Conselho Tutelar, ele pede para executar, né? Não, ele pede para executar. Ele é um órgão, ou em outras palavras, ele é um órgão que manda a execução do serviço. Certo. Seja ela na assistência social, segurança pública e demais assuntos, e demais situações de Tefé. E olha que Tefé, meu amigo, na época foi muitos casos. E hoje, assim, eu até sempre questiono com os colegas, é necessário mostrar os casos que acontecem diariamente no Conselho Tutelar para que a população venha ter ciência dos casos, né? Porque às vezes só tem ciência quando é um caso que envolve pessoas políticos, envolve pessoas da sociedade conhecidas. Aí começa, mas não sabe muito bem que aquela criança do agricultor, a filha do agricultor, a filha do pescador, a filha do pedreiro, ela é igual a qualquer outra criança, seja ela de alto nível. Tem seus direitos assegurados. Todos seus direitos. Inclusive, foi uma causa que eu defendi, inclusive eu publiquei na minha rede social, que foi agora o Dia do Índio, né? O Dia do Índio nós precisamos resgatar e dizer que essa cultura indígena
nós precisamos tirar do meio da aldeia. Imagina só uma criança de 9 anos casada. Imagina só uma criança de 11 anos casada. Eu discordo totalmente. E vários caciques, vários líderes indígenas nos procuraram e praticamente falando que era uma cultura da aldeia. Eu discordo. Eu discordo. Sinei, esse é um tema... É um tema polêmico. Um tema vasto que precisa ser realmente debatido, não só aqui no TFE Podcast, mas também no rádio, com a sociedade de modo geral, porque eu acho que precisa ser discutido. Mas o foco da nossa entrevista é justamente para contar sobre a sua trajetória profissional, seja na área de atuação pessoal ou profissional, né, que é o rádio e posteriormente no Conselho Tutelar e na Guarda Municipal. Mas esse tema a gente não vai tratar aqui também, que é um tema muito importante, e a gente vai falar sobre esses assuntos. Vamos convidar pessoas, inclusive que são fiscalizadores, né, que trabalham nos órgãos fiscalizadores, que é o Judiciário também, o próprio Conselho Tutelar. A gente vai ter uma oportunidade de debater esse tema aqui. Com certeza. Mas vou falar sobre essa questão do rádio para você, como você já disse, né, um tema que é importante. Como que entrou o rádio na sua vida? Você já falou que foi locutor de porta de loja, mas como é que surgiu o interesse? Alguém te falava assim, você tem jeito para coisa, né? Você deveria procurar o rádio. Como é que foi surgindo e você foi introduzindo nesse veículo de comunicação? É assim, a comunicação ela surgiu logo como criança, né? Eu sempre tive um apreço muito grande pelos radialistas, né? Facilidade de comunicação na escola? Isso, eu não tinha eu sempre gostava de fazer essas apresentações, mas eu sempre fui um admirador das vozes, né? TFEense, né? Tem colegas ainda que até hoje estão no rádio, né? Por exemplo, eu ouvia muito o Ronildo Carvalho, hoje até mesmo o Johnny Fogaça. Eu peguei uma época boa, só para compartilhar com você aqui, hoje já falecido, né, o Luiz Filho. O Elias Trindade também, que já faleceu, nos deixou ano passado. Foi parceiro, né? Também, dentre outros, né, o DJ Sócrates. Eu conheço muito o rádio, já peguei, assim, o meu conhecimento, meu entendimento já foi desses locutores aí. Tem um rapaz aí que eu não estou lembrado do nome, mas era o cara que começava o programa e falava Tefé, a cidade das motos, tal. O Valdir Torres. Não, Valdir Torres não, era... Valdir Colares. Valdir Colares, muito bem lembrado. Então você ouvia? Ouvia, sempre ouvia, e aí começou também, e eu me sentia que eu tinha uma voz... Apesar de ser novo, uma voz que poderia ser trabalhada, né? Sim, e eu, lapidada. Minha mãe é agricultora e sempre eu ficava ali no meio daquele negócio lá sonhando. Sonhando, falando ali e tal. E repetia o que eles falavam às vezes, né? Imitava, querendo imitar. O Marcos Sabadini, que hoje era o Marquinhos Brau, né? Marquinhos Brau na época. Por exemplo, ele foi uma Inclusive pessoa... o Marcos Brau, só para compartilhar contigo aqui, porque assim... O legal de tudo, você é radialista, você teve uma forma de ser introduzido no rádio, técnica e tudo mais. Você teve suas referências, inclusive, né? Eu também tive uma referência que na época era o Marcos Brau, que vai passar por aqui também, vai ser o locutor oficial da Festa da Castanha. Mas assim, foi pra mim, TFE uma das principais referências assim pro rádio. Você também tem uma referência, não tem isso daí? Sim, o Ronildo Carvalho. O Ronildo Carvalho pra mim foi uma referência muito especial na comunicação. Quando eu ouço hoje, eu paro pra ouvir ele. Né? É gostoso ouvir, né? Valcide Moraes, por exemplo, Valcide Moraes, um dos programas Toque de Saudade, que até hoje está aí mais de 40 anos no ar. 40 anos, a rádio tem mais de 50 anos, é por aí. Agora Jacques, depois, com toda essa situação, na época, na entrada do rádio, antes de entrar no rádio, eu já tinha tentado uma oportunidade. Um estágio? Na época da antiga Rádio Mania, né? Inclusive o Marquinhos Brau, na época, era diretor e eu fui desclassificado 2 vezes por ele. Tá que nem o concurso do Fama, né? Lembra do concurso do Fama, que tinha The Voice? Isso. Os caras nunca eram eliminados, aí depois se tornaram famosos sem precisar de ter ido. Então, tipo assim, eu fui eliminado 2 vezes, desclassificado. Bati a sanfona ali, tchau. Entendi. Então ali fui desclassificado várias vezes. E aí teve um camarada também que me incentivou muito, que ele fazia um programa gospel, Carlos Drummond. Eu não lembro. Ele fazia um programa gospel. Mas é de meados de que anos? Acredito que seja meados de 2001, 2002, por ali. Essa base aí desse meados, já entrando em 2000. Mas assim, eu ficava ali, caramba, mal pra caramba. A pior coisa é você ser desclassificado, meu irmão. E aí tentei a segunda vez pegar, eu não sei se ele criou rixa na minha cara, como diz o ditado popular, mas assim,
o bom disso tudo é bom que o Brau vai assistir isso aí. Vai lembrar disso aí, né? Aí o bom disso aí que depois nós nos encontramos, eu e o Brau, já no rádio, eu entrevistando ele na Alternativa. Recente. Cara, pra mim é... Não, isso foi agora. Isso foi na época do Pape, prefeito Pape. Ex-prefeito Pape. 2014. Então, 2014. Tive o privilégio ali de entrevistar ele. Cara, aquilo ali pra mim foi... Depois eu falei pra ele. Mas né? ele sabe dessa história? Eu acredito que não. Não deve lembrar. Não deve lembrar, porque é o tempo, né? Porque quase mais de 20 anos. E olha só, onde nós estamos. Eu no rádio, só na Alternativa, nós já estamos com 16 anos. Só na Alternativa. Então, mas eu vou lembrar... basicamente o tempo que a Rádio Alternativa existe, Isso, né? Está no mas eu vou lembrar para você aqui que eu antes apresentei um programa na Rádio Mania, que era um programa gospel. Ainda era a Rádio Mania. Era um programa gospel, eu lembro até do nome do programa, Isto é Só o Começo. Então, tipo assim, Entendi. eu tenho uma entrada no rádio através do programa gospel. E ali eu comecei, entendeu? Então, e hoje eu me sinto, não que eu me sinto seguro, mas o rádio também, Jackson, foi uma abertura de porta para muitas coisas. O que você pode dizer assim com relação... Porque uma coisa é eu, Jackson, saber essa experiência, mas o que o rádio... Qual é a essência do rádio para você hoje? Porque fala que o rádio hoje é o principal veículo de comunicação que chega na casa das pessoas. Não há... tipo, televisão você vai ter que ligar, a internet você vai ter que conectar. Mas o rádio não, você ligou, colocou numa estação, você está ouvindo, né? O que você pensa quando está falando aí para os seus ouvintes? Como é que você imagina isso? Bom, é sempre assim, eu sempre procuro me atualizar quanto às coisas, né? Porque o ouvinte, ele quer ouvir uma coisa boa, né? Quer ser inspirado, ele vê ali, quando ele não vê que o programa tá legal, ele vai lá e desliga, pronto. Só que hoje nós estamos em outra era, né? Antes nós só ouvíamos a voz deles. Hoje não. Já pode ver, né? Hoje já pode ver o camarada ali. Né? Então eu vou ser bem sincero contigo. Me sinto muito feliz quando eu chego na minha casa, quando eu vejo as pessoas mandando mensagem, poxa, eu te ouvi e tal, mas eu não imaginava que aquela pessoa estava me ouvindo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, eu estava aqui lembrando, né? O que você sente saudade? Porque eu peguei o rádio numa época, acho que você tem 16 anos, eu tenho um pouquinho mais, tenho 20 anos, fiz agora esse ano 20 anos de rádio. E eu sinto saudade de algumas coisas que na época existia e hoje não tem, que é a questão até do telefone fixo, né? Isso. A gente ficava falando aqui horas e horas, o telefone tocando do lado, isso dava... como se realmente a gente entendesse que o ouvinte está querendo falar com você. Hoje tem o WhatsApp, tem aí o Facebook, Instagram, as pessoas acabam correspondendo dessa forma. Você sente falta de alguma coisa? Você pegou o rádio em que momento da sua vida? Eu peguei o rádio no momento ainda da carta, Cartinha, né? Cara, aquilo ali era muito bonito. Você recebia muita cartinha? Bom, recebia muita cartinha, né? As pessoas falando que gostava da gente, que queria ver o radialista, ver ali, eu ficava, poxa, que legal, me sentia muito feliz ali. E sempre eu busquei assim ficar mais perto das pessoas. Eu ia nas comunidades, eu busquei isso para mim, para o meu ego mesmo, para me sentir feliz. Por exemplo, quando chegava numa comunidade, chegou o Cinei, né? Poxa! Uma celebridade. Uma celebridade e tal, uma celebridade da própria terra. Sim, exato. E aí as pessoas ali, e a gente comia, tomava açaí. Eu falei pro Carlos da última entrevista, a primeira entrevista que nós tivemos aqui na estreia, ele falou que ele não se considera famoso, mas é que nem eu falo, é algo que já é natural, a gente acaba sendo mesmo sem querer. É porque, tipo, o rádio, ou a televisão, a internet acaba te aproximando de milhares de pessoas. Então, isso aí, se milhares de pessoas te conhecem, pode ter certeza que você já tem um nível de fama, né? Você já é popular para aquelas pessoas. Eu, pelo menos, considero dessa forma. Você também considera isso? Eu me considero. Às vezes, assim, as pessoas às vezes chegam com a gente, por exemplo, eu vou na feira, Cinei, aí tu olha, não conheço. Entendeu? Tipo assim, eu não conheço, mas eu vou lá. Aí esse é o sentimento. Para não ficar constrangido ou constranger a pessoa, acaba chegando lá. Eu já cheguei a tomar café com as pessoas sem eu conhecer as pessoas. Tipo assim, eu tô aqui na minha casa, mandou mensagem e tal, e manda agora, já na atualidade, já recente. Tô aqui em casa, bora tomar café. Eu aceitei o convite. Tá me entendendo? Cheguei lá, foi uma coisa espetacular para mim. Olha, Cinei, eu... me sinto muito feliz com isso. Isso é legal, é isso que eu ia te falar. Eu, por exemplo, eu peguei o rádio, acho que as pessoas vão lembrar aí, muitas pessoas, não, a gente vai tentar colocar aqui nas imagens, mas eu peguei o rádio na época que ainda não existia o computador. O computador já foi introduzido na rádio, na época Mania depois passou, se tornou aí, se não estou enganado, se foi Mania, foi
Na época que usava o CD também. Era né? CD, eu guardava muito CD. Inclusive a gente vai falar com o Bunny, vamos tentar o Bunny também, eu conheci o Bunny. Bom, vai lembrar do Fernando Bunny, né? Que foi certo. radialista aqui em Tefé e hoje é radialista. Mas tem o Bunny, o Brau, o Valdir Torres, quem mais aí que a gente pode lembrar daquela época? O próprio Elias Trindade. Mas na época a gente trabalhava com MD. Não sei se você lembra, que era um disquetezinho que você colocava já não era mais as vinhetas, época, músicas. E o computador, acho que um ano depois que eu entrei pro rádio, como estagiário ainda, que a gente começou a trabalhar com ele. Não existiam essas plataformas. Agora você imagina, colocar a vinheta, colocar o CD, música, tudo ali manual, e aí a rádio tem que ficar no ar. E ainda é o modo mais fácil. Eu lembro que teve vários outros amigos que eu peguei, que tem um pouquinho mais de tempo de estrada, que era o disco, né? O vinil. Tem que trocar disco, selecionar disco, pegar o disco. Agora tu imagina quando o CD riscava e a música ficava lá, dengo, meu Deus do céu, isso acabava. Aconteceu muito comigo. Aí era pra acabar, né? Aconteceu muito comigo, né? A música engatar ali na época do aí CD. A rádio saía fora do ar e aí aquela briga, né? Era. Aí a gente chegava, sabia que estava fora do ar porque eu costumava baixar os monitores de áudio, né? E o diretor sempre batia na porta lá, acabou a música. Puxa vida. Era constrangedor, né? Mas a comunicação ela foi essencial, tanto para a minha felicidade particular, porque, por exemplo, eu não sou radialista, né? Então eu tenho uma vida logo cedo, saí da minha casa 8, vou trabalhar e daqui a pouco eu saio do trabalho e entro no rádio. Então, tipo, eu chego lá com toda essa carga que a gente vem do dia a dia e chego no rádio ali e parece que acaba tudo. Legal. Entendeu? Então eu me sinto muito feliz. E muito já realizado. Você considera um hobby, uma profissão, um rádio para você? Como você classifica isso? Eu considero um hobby e ao mesmo tempo uma profissão, porque eu acabo sobrevivendo do rádio também, da comunicação. Porque assim, uma coisa vai chamando a outra, né? E você vai entrando, você entrou no veículo, na comunicação, aí daqui a pouco você sabe que você não vive sem os patrocinadores. Aí daqui a pouco entra um daqui, entra um dali. As rádios são comerciais, né? Elas Isso. Disso, né? Aí daqui a pouco você vira também já um representante, até mesmo um político. Um político te busca e diz, não, eu preciso de você. Como influência lá. Como uma influência tal. E daqui a pouco a gente entra no meio político também ao mesmo tempo. Eu falei outro dia, acho que estava num workshop, uma oficina na escola, né? Me convidaram, aí eu falava até para os alunos que hoje em dia, naquela época, por exemplo, a gente está nesse veículo que é o podcast, né? O Tefé Podcast. E que é basicamente o que a gente já faz no rádio diariamente, na entrevista, conversa com as pessoas. Só que hoje a gente está usando o formato para YouTube e tal. E naquela época, o digital influencer que é conhecido hoje são os comunicadores, né? Que a gente conhece. Então já existia isso na época, só que com as plataformas, Instagram, Twitter, acabaram tendo os influenciadores. Para o rádio, você como radialista, como comunicador, vocês consideram uma influência aqui nessa parte de política? Ou até mesmo quando existem temas para serem abordados, você acha uma certa influência naquele assunto? Às vezes você nem se acha, você entra sem querer, entendeu? Você já entra nesses assuntos sem querer. Por exemplo, às vezes um político ele busca ser entrevistado num rádio, vamos supor. Às vezes para ele é importante aqui. Para ele é importante, por exemplo. Figura política. Ele vai ser entrevistado pelo Jackson Mário hoje, por exemplo, né? Pelo Cinei. Já não quer o outro, já quer isso aqui, porque já tem mais influência política. Exato. Já tem mais conforto e já tem mais a característica política. A gente costuma dizer o seguinte, tem credibilidade. Às vezes, isso, já é tipo assim, um camarada a nível estado, né? Vamos supor estado. Um deputado estadual. Vamos supor um deputado estadual. Ele já busca aquela pessoa que já fez uma pesquisa ali toda, né? Uma pesquisa toda para chegar até o determinado comunicador. Aí já entra em contato, eu quero agendar esse horário, já quero esse radialista aqui que vai me entrevistar. Que acredito que... Ele próprio faz a indicação. Eles próprios já fazem indicação em relação a isso. Tá, Cinei. O que você pode compartilhar com a gente aqui sobre o que o rádio proporcionou? Eu vou falar aqui, só para te situar, eu já tive a oportunidade de falar, em conhecer artistas que eu nunca imaginei. O rádio possibilitou isso, né? Entrevistar, inclusive tem entrevistas... Eu sou uma pessoa que eu não registrei muito nessas coisas, mas eu tenho um leque de pessoas que eu já entrevistei, políticos
renome aqui do estado, políticos a nível nacional. Então o que você acha que o rádio assim, te proporcionou? Conhecer um artista ou entrevistar, coisa que talvez você nunca sonhou na vida, mas o rádio te possibilitou? O rádio ele fez uma abertura de espaço para minha vida profissional. Por exemplo, hoje a gente tem uma ligação muito grande, né, no meio político. Né? No entanto, a eleição passada eu fui candidato a vereador. É isso que eu ia te perguntar, mas para outro momento. Mas só queria que você completasse isso assim. A abertura foi muito grande. Por exemplo, tive a oportunidade de apresentar, assim como você, já fomos parceiros de palco, apresentar festas enormes ali, de enfrentar um público ali de aproximadamente 5 mil pessoas. Festa da Castanha. Aniversário de Tefé. Cara, então aquilo ali, nossa, aquilo ali foi uma... Eu sonhei com aquilo ali, apresentar. Tipo assim, hoje, entrevistar um senador, entrevistar o governador e assim, ser chamado. Vamos supor que o governador chega em Tefé, requisitou a sua assessoria comunica, radialista Sinei, Leocádio, se apresentar, tal, assim, e daqui a pouco formar um pool de rádio, que você sempre fala, pool de rádio, daqui a pouco chega a vez de a gente não se aparecer, mas fazer o nosso trabalho como radialista, de entrevistar, de fazer, que daqui a pouco a gente começa, aquilo ali já é outro patamar. E esse conhecimento com a classe política, cara, que isso aí para mim foi uma das coisas importantes para mim. Então isso possibilitou para você esse diálogo direto com políticos, né, como referência também aqui no município para poder apresentá-los e até mesmo para mediar certas entrevistas, não é isso, Sinei? Isso, além das entrevistas, Jacques, a comunicação ela me deu a oportunidade não só de conhecer, mas como participar, né, no momento que a gente se torna político, praticamente eu me tornei político também. Então, isso foi importante porque nós chegamos até esses políticos e através deles nós começamos a lutar também pelos direitos da própria população, pelo benefício das pessoas, porque às vezes é o seguinte, às vezes as pessoas vão para Manaus com uma expectativa grande, às vezes não consegue aquilo, seja ela para saúde, emprego, qualquer situação. E às vezes já cheguei em situações de pessoas daqui da nossa cidade nos procurar e eu não ter condições e eu buscar um determinado amigo político e um amigo político estender a mão naquele momento difícil. Então isso aí me possibilitou essa chegada junto à classe política. Né? Proporciona esse diálogo mais rápido, né? Isso, mais rápido. E resolver mais rapidamente as coisas. Isso, às vezes é uma situação de saúde. Né? Hoje eu sou muito grato a vários políticos, né? Vários políticos, eu sou muito grato a eles pela oportunidade que eles me deram de eu poder ajudar muitas pessoas aqui de Tefé. Ajudamos muitas pessoas. Tá certo. Agora, Sinei, eu vou também te perguntar sobre essa questão da vida pública, querendo ou não, acaba ligando uma coisa com a outra. Mas são duas coisas que eu, assim, quando eu estava pensando no seu nome para vir para cá, um dos nossos convidados, eu considero, até a gente conversa nos bastidores da rádio, às vezes, quando a gente tem oportunidade, até porque, gente, o Sinei, ele faz um programa, eu faço o programa, inicio, eu antecedo o programa dele, né? O programa Tarde Show, e na sequência vem o programa Conexão Brasil. Então a gente faz uma dobradinha sempre um pro outro, né? Mas aí a gente sempre costuma conversar nos bastidores, Sinei, porque, tipo assim, como é que eu posso dizer? O Sinei é conhecido, em alguns momentos, como um cara polêmico. Você se considera um cara polêmico ou você gosta de tratar temas que deveriam ser tratados, escancarados e discutidos da maneira como ela deve ser discutida? Você se considera... ou isso veio depois que você se tornou uma pessoa que teve uma vida pública voltada assim, para ser um representante legítimo, como a gente fala, de ser um vereador, ser um representante como político dessas pessoas, ou você já tinha isso mesmo de poder discutir, tratar temas polêmicos? Eu comecei já a tratar temas políticos desde meu primário. Começamos já a ser representante de sala e alguns temas ali já começamos a discutir. Na universidade nós começamos ali participando do DRE e daqui a pouco nós... Que era o Diretório Regional dos Estudantes. Começamos também a fazer um trabalho de reivindicação. Alguns assuntos pertinentes, tipo a situação da luz, né?
algumas outras situações. Porque a gente em TFE temos uns problemas, né? Muitos problemas. Nós costumamos dizer que são as mazelas que cada cidade acaba tendo, né? Mas que alguém precisa lutar para solucionar. Isso, para solucionar, porque às vezes o político, ele quer ser... Às vezes ele se acomoda com a situação, mas ele sendo alertado, ele pode fazer muito bem. Às vezes ele até entende que é uma crítica construtiva, ele pode entender. E às vezes ele pode entender que seja pelo lado pessoal, que a pessoa tal... Eu sou polêmico com alguns assuntos, tipo assuntos que são... Você defende as suas ideias. De meu conhecimento. Vamos supor que eu vou defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. A sua praia. Um tempo aí estavam sobre a maioridade penal. Fui para o debate em relação à maioridade penal. Tivemos alguns assuntos também em relação ao aborto, né? Um tema também complexo, muito complexo. Deixa eu ver, o tema político, atualidade. Às vezes tu defende a tua ideia, né? A tua ideia é defendida ali, mas não é aceita por várias pessoas. Por exemplo, hoje eu fui publicar algumas situações relacionadas ao que está acontecendo a nível do Brasil. A nível de Brasil. Hoje eu estou para mais de quase 100 comentários na minha publicação. Uns apoiam, outros discordam. E aquilo ali acaba levantando discussões, né? Levantando discussões e ali todo mundo vira até advogado, né? Eu acho bonito que especialista ali, todo mundo começa a debater, que apoia a ação do STF, uns apoiam a ação do presidente, que agora mesmo deu indulto do Daniel Silveira. Sim. E aí fica aquele questionamento bonito. É que na verdade, assim, de maneira sadia... De maneira sadia, claro. É até importante a população, ou os brasileiros, vamos colocar, discutirem, né, esses temas. Claro que a gente sempre costuma dizer assim, é igual uma torcida, ou as torcidas. Tem a torcida do Flamengo, tem a torcida do Vasco, que não concorda muito com a torcida do Flamengo, não divergem de opiniões, ou então se ganha ou perde, mas querendo ou não, vai ter sempre aquele jogo... a malemolência da balança, né? Tem que ter, para um lado e para o outro. Então... E às vezes as pessoas não respeitam. Sim. Olha, recentemente aconteceu um fato com um colega meu de trabalho que eu acho que é até importante falar aqui mesmo. Sim. Por exemplo... não vamos mencionar nomes, não vou citar nome, um colega de trabalho fizeram um vídeo e jogaram na rede em relação aos maus tratos de cachorro, né? E maltratou cachorro. Também sou totalmente contra crime contra os animais, sou totalmente. Só que a gente percebe, por exemplo, o meu pensamento foi o seguinte: quando se trata de servidor tal, ou de uma pessoa conhecida, as coisas acontecem tudo mais rápido. Sim. É um posicionamento meu, e eu fui entendido de forma errada. Eu fui tratado como um cara que... E aí daqui a pouco eu começo a colocar alguns assuntos. Digo, tem um monte de situação aqui e nada resolvido. Quando se trata desses temas, assim, eu costumo dizer que as pessoas, elas têm instâncias, né? Isso. Então, assim, eu penso que antes da internet, se a pessoa cometeu qualquer delito, ela vai responder criminalmente, civil, né? Ou então administrativamente. Então, a gente tem que entender que é importante destacar que... Os meios legais. Eu sempre falei, e quando vieram me questionar, me chamaram de palavrão, só porque eu defendi essa ideia. Entendi. Aí eu falei, olha gente, entendam que se ele cometeu um crime, ele vai responder. Então vamos caminhar pelos meios legais, que as coisas não é me ameaçando porque eu sou colega do rapaz, não é ameaçando a família do rapaz que a gente vai chegar em determinado lugar. Então, é melhor a gente vamos respeitar o procedimento. Vamos lá, vocês vão denunciar? Denuncie. Pronto. Ele vai responder criminalmente. Se for julgado e condenado, vai cumprir a pena. A determinação. A justiça, né? Tá, Cineio, voltando ainda para essa questão da dinâmica do rádio, como é que é o seu programa, quantas horas de programa você apresenta? Você sempre trabalhou no mesmo horário? Eu gosto de trabalhar para um público específico, até porque... Quando eu comecei no rádio, as pessoas dizem, tem o estilo jovial, né? A gente tem o timbre de voz, aí acaba... normalmente o diretor da emissora sempre sugere, né, um estilo de programa. Né? A gente vai voltar nesse tema aí sobre essa questão polêmica de você ser considerado por alguns ou pela mídia social como um cara polêmico, né? Porque defende suas ideias. Isso. Eu defendo também as minhas opiniões, às vezes eu não gosto de ir para o campo
do debate em rede social por conta disso. É terra sem lei, entre aspas, né? Como a gente costuma dizer. Claro que existem leis, existe mecanismo para chegar nas pessoas que acabam às vezes difamando ou tentando distorcer o que você está falando, ou tentando falar através do seu comentário. Mas eu queria que você falasse como é que é o seu programa, como é que você atende ou recebe seus ouvintes, como é que é esse feedback com eles. Então, meu programa é de segunda a sexta, depois que você sai eu entro 5 horas da tarde e... É o horário bom, conexão... É a hora do rush, né? Como a gente fala. É a hora do rush. As pessoas, sempre a gente vê ali quem me ouve, né? Quem me ouve. A gente tem que analisar o seguinte, quem vai me ouvir 5 horas da tarde? Quem é meu público, né? Quem é meu público, né? Então, eu penso assim, as pessoas passam o dia todinho, de manhã aquele sertanejo, aquele, daqui a pouco entra um forró, entra um dance, daqui a pouco o Jackson entra ali com ritmos variados e o Cinei. Todo mundo já deve estar em casa cansado, né? Enfadado do dia a dia, eu vou levar um negócio mais light. E aí eu começo, às vezes eu toco uma... Que estilo de música você gosta de tocar? Eu gosto de... segunda-feira, por exemplo, desde segunda-feira, é o programa que eu tiro ali pra saudade, né? Eu sempre falo que segunda-feira é o meu melhor programa, porque é um programa ali que eu levo e eu conto algumas histórias e algumas situações que eu ouço, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, como eles namoravam, aquela música, eles lembram de quê? Né? Sim. Por exemplo, era um tempo que namorava ali de porta, hoje não tem mais... Que tinha trilha sonora, né? Isso, que tinha... Alguns casais tinham trilha sonora. Né? Tem músicas ali, Jacques, que meu pai era pescador e me levava para pescar. Aliás, meu pai é pescador até hoje. Bate aquele momento nostálgico. Então. Nostálgico, então ali eu vivo novamente. Então, eu lembro quando eu estava lá num garapé, pescando à noite, com o radinho ali, ouvindo aquelas músicas do Adelino Nascimento, ouvindo ali o Altemar Dutra, ouvindo ali o Fernando Mendes. E aí eu não sou tão velho em razão das músicas, né? Mas eu gosto. Mas eu curto essa música. Música boa. Isso. Olha só o tema que a gente vai tratar aqui, que parece ser um tanto indelicado ou delicado, não sei. Mas esse gosto musical, né? Mudou muito, assim, você acha que variou muito essa questão da música no rádio? Eu particularmente, eu não curto muito funk. Eu ouço mais assim, eu ouço o seu programa, eu ia dizer, eu ouso dizer que o gosto musical tá diferente, né? Diferente do que a gente estava acostumado. Mas, por exemplo, eu curto muito quando você está tocando o seu programa, para algumas vezes ali, tá tocando algumas músicas das antigas, né? São músicas que realmente me fazem recordar boas lembranças dos meus avós, né? Do meu avô, música das antigas, até vizinhos assim, que tocavam antes. Você sabe que hoje, na minha época, quando eu iniciei, o vizinho colocava o rádio no volume máximo. Então, se você não tivesse rádio em casa, teria que ouvir o que o vizinho está tocando, né? Então, assim, eu vejo que você acaba também, no seu programa, voltando as pessoas nesse momento nostálgico, né? De poder lembrar de épocas, de familiares, de momentos bons vividos assim. E acho que a trilha musical, ela tem uma certa influência nisso, né? Isso, com certeza. E se percebe que na segunda-feira, no horário desse programa ali, que eu não levo a saudade só da Jovem Guarda, tá? Eu levo a saudade do pagode, eu levo a saudade da MPA, que é a música popular amazonense. Então eu toco, por exemplo, vamos lembrar da música O Canoeiro. A música O Canoeiro vem dos anos 90, cara. E ali essa música do Canoeiro, essas coisas... Arlindo Júnior, nosso saudoso Arlindo Júnior, nosso saudoso Clíngia Araújo. O Zezinho Correia também. Caramba, então, tipo assim, são coisas maravilhosas que aconteceram na vida, no meio da música, no meio da comunicação. E esse programa eu levo para esse estilo. Independente, não é só a parte da Jovem Guarda, né? Brega. O brega eu também toco, às vezes, né? É pedido também. Mas é uma das coisas que um dia desse eu me assustei, porque uma pessoa pediu uma música, o seguinte: Cinei, eu quero uma música. Essa música é de 1964. Eu digo, meu Deus, 1964. E agora? Eu digo, Jale. Aí, 64. mas fala, 64, Carlos Alberto. Eu digo, meu Deus. Deve encontrar no Toque de Saudade. Cara, consegui encontrar no rádio. Conseguiu? Consegui. Meu amigo, foi muito especial para ele aquela noite. E assim, ele ofereceu para a esposa. São casados há mais de 50 anos. Legal. São casados há mais de 50 anos. Cara, que bacana. A melhor satisfação, eu como comunicador, é às vezes
poder oferecer aos meus ouvintes serem felizes também, pô. Claro. É muito legal. E no momento ali que eu falei para ele, eu tô oferecendo essa música especialmente ao casal, tal, que estão completando hoje 50 anos de casado. Nossa, Você ali considera que o radialista ele acaba fazendo parte da vida das pessoas? facilita muito a vida das pessoas. E fazendo parte da vida delas nesse sentido? Com Porque, certeza. Olha, eu não sei se você chegou a fazer programa romântico durante a noite, mas eu lembro que antes, quando eu falava, falei pra você que recordo muito da época do telefone, que as pessoas contavam algumas histórias pra gente no telefone, né? Ou às vezes dedicar essa aqui à minha namorada, ou nós brigamos hoje, né? Eu queria tocar, eu acho que ela vai, quando ela ouvir, ela vai lembrar e talvez acabe tendo uma reconciliação. Você já teve algumas histórias parecidas? Né? Bom, já consegui algumas situações, né? Uhum. Por exemplo, o cara queria mandar. Foi agora, já usando a mídia mesmo, né? Usando os veículos, que ele queria mandar uma dedicatória. Sim. E ele mandou o texto, eu só li o texto e ofereci a música. Que bacana. E gravei. E eu coloquei isso ao vivo, foi ao vivo. Só que eu gravei e mandei pra ele. Uhum. E ele me mandou pra ela. Fiquei feliz que depois eu encontrei namorada e tava de mão dada com ela. Que bacana. Deu certo, então. Deu certo, cara? E Sinei, a gente está aqui bem à vontade, né? Agradecer ao Carlos que está aqui também com a gente. Mas eu ia te perguntar a respeito das festas. Uhum. Você já deve ter apresentado muitas festas, mas antes das festas acontecerem, a gente tem aquele trabalho de divulgação, né? Uhum. Que é antes, durante e depois. E o depois, né? Como é que é para você, assim, às vezes tem uma festa grande. Agora um exemplo. Existem as festas particulares e as festas públicas, né? Uhum. Como é que é feita essa questão de divulgação numa festa no rádio? O contratante ele fecha com a emissora, fecha contigo? É porque a gente sempre fala o seguinte, porque você precisa levar um público para lá. Uhum. Então a festa está animada quando o locutor que você escolhe está animado. Olha, a festa vai ser assim, vai ser assado. Acaba empolgando e ele sendo responsável de levar uma boa quantidade de público. Eu particularmente, às vezes a política, ela te deixa de fora às vezes de tu exercer o teu profissionalismo porque você às vezes não fez, Por exemplo, não se aliou ou não faz. Por exemplo, você não trabalhou na campanha de determinado candidato. Isso, por exemplo, eu não trabalhei na campanha de determinado político, então barra isso aqui. Barra esse aqui porque esse aqui não vem. Ele não entende que ele acaba de perder um profissional. Que poderia muito bem estar agregar no evento, contribuindo no evento. Profissionalmente, independente de opções políticas. Independente, até porque a campanha, eu sempre falo, a campanha se começa de 4 em 4 anos. Aqueles que não estão juntos, às vezes se juntam, aqueles que brigam se reconciliam, e assim vai. E a gente vive numa bola de neve e as coisas vão acontecendo. Mas eu vou ser sincero contigo, Jacques, gosto demais desse trabalho. Né? Eu gosto demais de ali poder abraçar a ideia. E às vezes nós não podemos abraçar a ideia porque nem sequer um comunicado, nem sequer um chamamento, pelo menos vamos chamar os comunicadores aqui, pelo menos para a gente, né? Vamos trocar essa ideia aqui e às vezes a gente fica triste em razão disso. Mas eu já participei de diversos eventos que o rádio vai chamando. Olha, eu sinto uma falta, e é uma coisa que eu também quero levantar essa bandeira, a gente vai lutar para ver se consegue fazer pelo menos a associação, né? Um sindicato não, porque o sindicato já luta por direitos, mas apesar de ser um direito nosso, né? Mas a associação dos comunicadores, eu não vou nem dizer dos radialistas, porque vai se limitar só a uma classe. Mas a associação dos comunicadores vai agregar todos, o locutor porta de loja, o cara do carro de som, né? Legal. O camarada que trabalha no palco, né? Apresentador de palco, o cerimonialista, o locutor de rádio. Então a intenção é agregar, fazer esse leque de pessoas que trabalham nesse tipo de comunicação, de veículos de comunicação. Então eu sinto uma falta, às vezes até mesmo por conta do poder público, de chamar esses locutores até para um evento, um socialzinho, né? Reunindo uma classe da comunicação que a gente via naquela época. E assim, é um dos meus desejos. Já fui secretário de comunicação 2 vezes, não tive essa oportunidade de promover algo para a gente pelo menos ter um momento social, né, com todos esses comunicadores aqui do município.
E assim, Sinei, eu entendo quando você falou assim, isso acaba prejudicando às vezes o profissional, né? Porque as pessoas não sabem separar uma coisa da outra. Não sabe separar, isso é muito cruel, né? Muito cruel. Isso aí é em todos os patamares, em todos os lugares acontece, seja na comunicação, seja no serviço público, e as coisas vão acontecendo desse jeito. Acaba totalmente influencia, mas é bom. Gosto muito disso, né? Gosto muito de participar. Começamos ali no rádio, vamos falar sobre daqui a pouco vem secretário, vem pra cá e vamos participando, só que a gente fica, não é questão do momento hoje, por exemplo, o momento hoje se tira-se o fulano, aí fica ruim, né? Mas eu acredito que as festas, principalmente as festas de multidões, tipo igual a festa da castanha, nós precisamos ainda mais mobilizar mais no rádio, que a população gosta, cara, disso. A população gosta que o comunicador estejam ali. Às vezes o cara não vê um comunicador desse, vai ver um comunicador lá em cima do palco. Aí é justamente isso. O Carlos, agora há pouco antes de começar o nosso bate-papo, perguntou, mas as pessoas te conhecem? Como que elas te conhecem? Elas te reconhecem na rua? Porque o rádio é isso, né? Você só ouve a voz, mas como surgiu aí essa questão da transmissão online, dos streams, das lives, né? As pessoas acabam te conhecendo até mesmo do teu Facebook, né, Sinei? Porque hoje todo mundo tem um celular, pesquisa Com ali, certeza. encontra o seu Facebook, né? E assim... Mas antes não tinha. Antes conhecia não no palco. Não, conhecia no palco. Mas hoje não, fico muito feliz, porque tem pessoas que buscam, né? E rapidamente a comunicação fez a gente chegar em diversos lugares. O serviço público fez a gente chegar a diversos lugares. Graças a Deus tive o privilégio de conhecer muita coisa. Agora você também teve uma experiência, não só aqui em Tefé, você aqui na cidade de Alvorada, que é bem pertinho, você já também fez uns trabalhos por lá, né? Isso, como eu estou lhe falando, a comunicação me proporcionou muitas situações, inclusive Alvarães, né? Tive o privilégio de apresentar diversas festas em Alvarães, inclusive uma das festas que foi maravilhosa foi da Nayara Azevedo, Pablo, né? Então todas essas festas eu tive o privilégio de apresentar a festa. Agora tem mais o Calypso também, se eu não estou enganado. O Calypso. E você está lá apresentando uma festa. Você é de Tefé e chega lá, a maioria da população que vai para a festa do Divino é toda de Tefé. Aí tu chega lá com uma situação ali legal. Então foram portas que foram abertas para mim pela comunicação. Sinei, eu falei de artista, você citou alguns aí. Quem que você já entrevistou, assim, que você pode compartilhar com a gente? Assim? Rapaz, o meu primeiro artista que eu entrevistei, Pepe Moreno. Foi o primeiro artista? O cara do Risca-faca. Risca-faca. Se eu te mostrar as fotos... Isso na rádio? Isso no rádio. Se eu te mostrar as fotos, é muito... Eu já falei para algumas pessoas aqui... Eu melhorei hoje, graças a Deus. Eu já entrevistei vários aqui, artistas daqui do norte, né? Aqui do Amazonas mesmo, Berg Guerra. Aqui, gente da terra, né? Vários artistas, já entrevistei esse BBB, mas a minha primeira entrevistada, olha que bacana, para mim eu guardo com muita recordação, ela já não está mais aqui com a gente, né? Mas foi a Elke Maravilha. Olha que legal. Minha primeira entrevista com a Elke Maravilha. Um dia vamos mudar as posições, eu não sou entrevistado de hoje, mas foi a Elke Maravilha, cara. Na época eu fiquei muito nervoso, eu lembro que foi uma situação assim mas gratificante, porque o bom é quando o artista, ele sente, e ele também já passou por aquilo, né? Eu percebi que a Elke me passou toda a energia, assim, ao mesmo tempo ela foi super carinhosa, isso eu acho legal. E uma artista de renome, né? Até porque, olha só, a Elke Maravilha, desde a época do Chacrinha, aí depois foi pro Silvio Santos, foi como jurada. Uma história, né? Olha só que coisa bacana, eu lembro isso com muita felicidade. E uma figura, né? Uma figura. Aí você imagina, eu tô sonhando aqui. Né? Eu fiquei. E ela veio na época com um político, eu não me recordo quem, veio com a assessoria dela, que também passou todas as. O artista nacional, né, sempre vem com a sua assessoria e já caminha pro locutor que realmente precisa ser perguntado, né? Apresentei o Latino. Aqui na festa da Castanha. Não, Latino em Alvarães. Em Alvarães, né? Cara, pra mim realizei o meu sonho. Você lembra da época do diário de escola? Lembro. Lembra lá, primeiro namorado? Sim. Tal. O seu ídolo? Latino, eu colocava Latino. Aí depois do tempo todo... Não é o Latino do trânsito, não. Não.
Aí você apresenta o latino. A única foto que eu tirei com o latino não prestou lá em Alvarez. Já aconteceu isso comigo também. Aí, poder guardar um registro, né? Não consegui Olha, guardar um registro. Isso é legal, porque hoje, por exemplo, tu posta no Facebook, posta lá no Instagram. Na época só existia a foto, né? O Carlos até falou aqui no programa. Pose, tinha só 16 poses. Só 16 poses, né, pra fazer. Aí se estragasse o filme... Já era, né? Sidney, então você entrevistou aí esses artistas. Pepe Moreno, né? Entrevistei... o Vavá Cara Metade. Entendeu? Eu tive o privilégio de entrevistar ele. Né? Vavá Cara Metade. Entrevistei também a banda Novo Som. Novo Som. Que também... Alex Gonzaga, por exemplo, que é a banda gospel. Tem muita gente. Tem muita gente. Já fiz um... E é mais uma das minhas primeiras entrevistas com político, eu tive o privilégio de entrevistar o senador Eduardo Braga, na época, então governador do estado, e eu vou ser sincero, eu fiquei com muito nervoso, porque ele é muito bom em entrevista. E eu fiquei ali, eu e o Fernando Bani na época, o Fernando daqui, Fernando mais experiente do que eu, né? Mas nós estávamos dominando, eu estava dominando a bancada porque a entrevista era na Rádio Alternativa. Então, você estava mediando. Mediando a entrevista. Eu digo, nossa, eu agora, eu mesmo. E ali vai abrindo as portas. Legal, é bom poder você compartilhar isso com a gente. E vale destacar, você não vai vir aqui a primeira vez, né? Vai ter coisas aí que você vai assistir, vai descer. Poxa, eu esqueci de falar isso, né? O Carlos também estava falando comigo no vídeo, né, Carlos? Que esqueceu de falar algumas coisinhas. Aqui, o Carlos é o cara que anda na Amazônia, né? O Carlos Veríssimo. Tem um canal de vídeos, nós falamos aqui, que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Inclusive você disse que assistia os vídeos do canal dele. Eu vejo os comentários dele, ele visitando a feira, né? Aqui, né? Visitando a feira e tal. Ele é casado com uma tefeense? Casado com uma tefeense também. Ei, rapaz, você veio de longe pegar a tefeense, foi? Sidney, voltando aqui, ainda falando do rádio, né? Já participou de cobertura, de transmissões flashes ao vivo. De rádio, transmissão de festa, foi muito legal. Além, você se realiza e realiza as pessoas também. O que você vai continuar falando essa linha de raciocínio aí, mas eu vou fazer uma outra pergunta, 2 perguntas para você responder. O que você mais se emocionou através do rádio? O que te proporcionou assim poxa, hoje não foi legal, né? Tive que abordar esse tema, esse assunto, essa entrevista não foi legal. Você tem alguma coisa para dividir com a gente nesse sentido? A comunicação ela me trouxe muita alegria, né? Mas na comunicação você também ouve muita tristeza, né? Tipo assim, eu como comunicador e às vezes as pessoas me entendem que eu sou um político e querendo ou não a gente vira político, né? Político sem mandato às vezes, né? Então as pessoas ali vão. Eu já recebi cartas, eu já recebi uma mensagem, uma história ali de situações ali que você acabou. Tu não sabe se tu continua. Se desmonta, né? Tu te desmonta todo, né? Situações e às vezes tu realiza um sonho. Um dia desse não, faz muitos anos nós conseguimos ali junto com os amigos realizar o sonho de uma criança. Acaba. Entendeu? A criança hoje não foi para a escola porque não tinha um caderno ou não tinha uma bolsa para levar o caderno. Aí tu se recorda que na tua época tu ia com uma saquinha. Uma sacola de fibra, né? Às vezes é uma saquinha, entendeu? De plástico. Só que as coisas mudaram, entendeu? Hoje tu imagina só a situação que vai ser dessa criança chegar na escolinha dela com uma saquinha. Então aquilo ali acabou comigo. Às vezes a criança acaba nem indo para a escola, né? E desiste da aula, entendeu? Eu acompanhei vários casos, né? E aí a comunicação, ela traz motivação, ao mesmo tempo as pessoas descarregam os problemas em cima de você. E sabendo que você está lá com todo gás e tal, motivação total, mas as pessoas às vezes não entendem que por detrás do microfone é um ser humano, esse cidadão que é pai, que é padrasto, que é avô e que é um cara que... Você já é avô, Sidney? Eu sou avô. Avô, né? Sou avô. Sou avô e assim... a não ser que você queira revelar a sua idade, mas... Não, mas sou avô porque comecei muito cedo, né? Então você tem digamos, esse momento assim que você se desmonta. Isso. Não tem como segurar as lágrimas às vezes. Não tem como segurar as lágrimas. O melhor ainda, às vezes, é você
derrama as lágrimas por receber essas situações. E você, ao mesmo tempo, derrama as lágrimas de alegria. De alegria. De alguém que te ligou e disse que no momento que você colocou aquela mensagem lá do Marcos Brasil, Sim. o sentido da vida, e você mudou a vida dela. Que ela estava prestes a puxar o gatilho. Eu já tive situações assim. Para terminar a vida, e daqui a pouco você foi a pessoa que ajudou essa pessoa. Tá me entendendo? Foi o anjo que tirou o cara da forca, praticamente. Eu já tive situações, por exemplo, eu recebi mensagens, às vezes, uma ligação do hospital, as pessoas dizem, já estou ouvindo você, né, cara, eu tava, às vezes é aquilo, né, eu sempre costumo dizer, não sei se você pensa da mesma forma, já bastam os problemas que nós temos na vida, os problemas pessoais, os altos e baixos, questões financeiras, pessoal, problema de relacionamento, às vezes, né, mas eu digo que quando você entra no rádio, você tem que ser o profissional. Isso. Você tem sentimento, você tem coração, mas ali a sua voz é o que vai traduzir para aquelas pessoas que estão te ouvindo a alegria, a energia, né? Você acaba motivando essas pessoas. Então, eu sempre falava isso, eu falo, às vezes tem oportunidade, eu gosto de causar essas reflexões nos meus ouvintes, mas não adianta tu descarregar no microfone os teus problemas, né? Teve uma situação engraçada no rádio, e eu acho que a gente está começando aqui, a gente pode até contar, né? Sim. Que às vezes essas tristezas, emoções de a gente ficar feliz, de receber o elogio, de receber tudo isso, mas também a gente entra numa baixaria no rádio. Acontece, né? Então você lembra da época que nós colocávamos as pessoas ao vivo? Sim. Sim, isso aí é muito perigoso, inclusive. Muito perigoso. Aí você tem uma namorada daqui a pouco. Liga pra ti ao vivo. Aí, não, você tem... o que aconteceu foi o seguinte, eu estava solteiro na época, então, eu estava solteiro e a namorada atual, tinha ligado, falando ao vivo, programa era ao vivo. Já esqueceu de deixar o microfone ligado lá? Aliás, eu entendi. Você estava numa promoção ou no ao vivo ali e colocou ligação final ao vivo. de ano. Isso. Aí quem ligou foi a namorada atual. Certo. Falando, oi meu amor, parabéns, tal. Eu digo, bom, legal, tal. Tudo bem. Daqui a pouco a ex. Meu Deus. E aí, eu digo, meu Deus, alguém ligou errado. Mas, descascando, eu digo, meu Deus do céu, alguém ligou errado, né? Mas são situações como diz o Siqueira Júnior, cabra safado. Sim, nosso tempo tá legal aí, nós estamos aqui ainda falando sobre essas histórias do rádio, mas eu queria que você compartilhasse com a gente também uma coisa que cobertura, você já falou, né? Que é interessante a gente até voltar um pouquinho mais sobre esses deslizes que acabam sendo cometidos. Mas a pergunta que eu te fiz foi de esquecer o microfone ligado. Já te aconteceu isso? Rapaz, já aconteceu. E assim, pelo incrível que pareça, ainda bem que nós estávamos debatendo um assunto nos bastidores, assuntos legais, né? Às vezes o microfone fica um pouco distante, né? Fica lá no fundo. Quem está no fone de ouvido até consegue ouvir um pouquinho, mas eu já cheguei a falar muita coisa sem querer. Percebeu depois. E o diretor bateu na porta e cantou, você está falando ao vivo. Eu digo, puxa vida, meu Deus do céu. Estava falando uma situação familiar, jogou no ar. Um monte de gente ouviu. Todo mundo já estava compartilhando o assunto. Ainda bem que nessa época não tinha rede social, senão eu já estava pro mundo, como pro mundo. Meu irmão, essas situações são complicadas na vida da gente. Mas a situação do microfone nós temos que ter muito cuidado. Até hoje. Você já falou um pouquinho sobre a tua relação com teus ouvintes, mas eu vejo que você é um camarada. Tem os nossos amigos aqui, o Galo, o Tassi Andrei, o Maia, né, que é um grande amigo. Eu vejo que você brinca muito e acaba... A gente tem grupos polêmicos aqui, Isso. Né? A gente às vezes acompanha os debates. Como é que é a tua relação com teus ouvintes, teus amigos, assim, nesse sentido? Rapaz... Já aconteceu isso daí? Porque você tem esse lado político também. Uhum. Às vezes quando eu saio com a minha família, com a minha mulher, ou algum familiar, o camarada, não, bicho, eu vou embora porque... Você dá um passo, o Carlos também é a mesma coisa, você dá um passo, fala com um, você dá mais um passo, fala com outro e vai e não demora a chegar em casa. Como é que é a tua relação com teus ouvintes nesse sentido? É um pouco complicado. Tipo, você sai de manhã, uma manhã de domingo para ir à feira. Certo. Eu saio 7h30 para ir comprar o café da manhã. Eu praticamente quase saí da feira 9h30, 10 horas. Uhum. Que para, aí
E aí, Sinei? Aí, Sinei. Aí já lá Alô. o Sinei já houve uma situação do rádio, aí o Sinei já houve uma situação de política, aí o Sinei já houve situações de criança, que parece que as pessoas olham para mim e ainda tenho a raiz do Conselho Tutelar. Certo. E esse assunto leva muito tempo. Trazem alguns assuntos. É muito complicado você sair com a sua família às vezes. Nesse sentido, porque é nesse sentido. Agora, tipo, nas festas, tu imagina tu tá num bar. Você imagina você tá num bar e alguém chega ali e vem, faz favor, rapidinho, eu queria saber sobre aquele assunto lá de 2018. Meu irmão, pelo amor de Deus. Foi tomar uma cervejinha só. Eu tô aqui só tomando uma cervejinha, já vou me embora pra casa. Não, porque eu queria saber, tá? Meu Deus. É tanta coisa assim, mas é complicado. Ainda bem que as pessoas têm que entender, né? Nossa companheira tem que entender sobre isso. Sinei, você acha que mudou muita coisa no rádio ou não? Aliás, o rádio mudou muita coisa, tem com mantido certeza. aquela essência ou tá diferente do que... Tá diferente. Hoje, como ainda há pouco... Aliás, há uma semana eu falei até com o nosso técnico lá, que é o Fofão, né? Sim. E ele em breve pensa em instalar, né, as lives, né? Transmitindo ao vivo. Transmitir ao vivo. Em vídeo, né? Você fala. Isso, porque o rádio hoje, por exemplo... Se reinventou. Se reinventou. A questão até do podcast, por exemplo. Isso aqui é uma entrevista, um bate-papo. Aí, tipo, você tá ali num rádio ao vivo. Tem gente acompanha em todos os lugares do mundo. Acompanha em todo lugar do mundo. E aí você usa ali o site, você tem um aplicativo, mas quer ver o cara se sentir motivado, o cara que está distante da sua cidade e ver que a rádio, o teu amigo lá, o Sinei tá lá, o Jackson tá lá. Caramba, eu vou ligar lá. Isso é legal. Tu tá me entendendo? Aí é aqui, é igual o teu podcast. Tu já participou de grandes coberturas? É uma coisa que eu adoro, não sei se você também gosta, mas quando chega no período da eleição, a apuração dos votos é algo que eu acho incrível. Eu só não gosto da hora que sai o resultado e que meu candidato perde. Mas aí o que você pode compartilhar dessa experiência de transmitir uma cobertura de eleição? É um negócio muito doido, né? É um negócio muito doido. Porque eu falo o seguinte, as pessoas elas estão te ouvindo, a cidade inteira parou para ouvir ali a cobertura. Hoje nós temos aqui a Rádio Alternativa, a Rádio Educação Rural de Tefé, que é FM agora. Tem a Boas Novas, que entrou no ar há pouco tempo. E tem a Rádio Mel FM, né? Nós temos vários amigos, inclusive. Vou até mencionar aqui, Sinei. Tem aí o Marcos, da Alternativa, que é diretor lá da emissora. O Padre Hélio, que é diretor da Rádio Rural. O Marcelo Macedo, que é da Rádio Mel FM. E da Boas Novas, lá o Pastor Tavares, com o Valdé, né? Pastor Valdé também, que estão sempre lá, às vezes abrindo as portas, né? E a gente tem essa facilidade, né, Sinei, de poder... caminhar em todos esses veículos aqui da cidade, né? Assim, nessas coberturas, quando se vê as rádios, aí tu fica tipo, pensando, será que o pessoal está ouvindo mais a concorrente ou a minha? Não, então vamos... Como é que está esse pico de audiência? Como está esse pico de audiência? E corre! Até porque nós não temos como é que é medidor. O nome lá? O medidor que mede a audiência, o Ibope, né? Nós não temos aqui para mim. Aí, e agora, nessa hora aí, mas por exemplo, a nossa equipe, não desmerecendo as outras equipes. Mas é tradição, a gente sempre... Mas é tradição, nós estamos aqui debatendo. Por exemplo, falando de um determinado candidato, por que ele não chegou, nós avaliando como é que foi a campanha dele. Como é que foi a campanha dele. Vamos lembrar sobre a situação da eleição de 2018? 2018 foi... 2018? Pois é. Falando sobre a eleição do senador Eduardo Braga e que tinha ali... Ficou uma situação... Com a situação em 95%. Quase não entrava, né? Quase o cara não entrava. O então senador eleito naquela hora era o Luiz Castro. E aí daqui a pouco 96% ele é o senador eleito. Teve uma situação... Eu vou falar aqui fiquei muito triste. Aqui a gente tem essa liberdade, a gente teve uma situação agora para deputado, né? Foi uma situação parecida. O então deputado Carlinhos Bessa, né, que não aparecia nas pesquisas, já estava praticamente definido as urnas, né? Estava com todos 98, 90, 70% das urnas apuradas, eu acredito. Até então o deputado Carlinhos Bessa não estava aparecendo nas pesquisas, na apuração, não estava subindo. Aí questão de legenda, né? Isso já era quase 10 horas da noite em Tefé. O povo já, perdeu.
e daqui a pouco, opa, parece que teve uma mudança aqui. Então foi subindo as posições e o candidato, até então candidato, hoje deputado estadual, Carlinhos Bessa, apareceu na pesquisa, né? Então sempre acontece essas coisas. Teve também daquele blackout que deu, né, na apuração de 2000 agora. Para prefeito. 2020, foi, né? 2020. 2020 que foi aquele blackout, se era prefeito hoje Nixon Marreira, ou se era, a gente aguardava, a gente já tinha um resultado, mas não... uma coisa que é importante destacar é que a gente tem que aguardar as fontes oficiais para poder divulgar, né? A gente já sabia aqui, por conta da boca de urna que a gente sempre fazia, a Rádio Alternativa ela tem essa diferenciação, né? A gente traz aí os boletins e faz um comparativo de quem está na frente. Então a gente já tinha ali precisamente um candidato eleito, né, Sinei? O prefeito do município hoje, Nixon Marreira, estava em primeiro lugar, só que a gente não sabia exatamente a porcentagem de cada um. Aí você vira um matemático ali também, né? E um cientista político ao mesmo tempo, avaliando todas as situações. E aí você vai ter que falar, vai ter que falar também o seu posicionamento, né? Vamos falar aqui sobre a eleição de 2020, né? Por que o prefeito Normando perdeu na época? Tem que fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação toda junto ali. E aí o cara vira um cientista político, mas essa questão é de imparcialidade, porque a gente fica... Nós falamos isso porque o rádio ele tem essa possibilidade. A gente acaba... que nem a gente está aqui. A gente está fazendo um comentário a respeito sobre como é que foi o andar da carruagem, que a gente fala no jargão do rádio, de cada um dos candidatos. Como se movimentou o candidato X, o candidato B, o candidato Y, como se movimentou, por que ele não apareceu tanto nas pesquisas, não fez tantos comícios, não fez tantas reuniões, não apareceu tanto nas redes sociais, isso acaba influenciando, né, as pessoas, a opinião pública. E, querendo ou não, sempre tem as pesquisas ali que antecedem algumas pesquisas que foi o caso da anterior, né, da eleição passada, que a gente via muita pesquisa que não batia o cenário, né? O cenário local não refletia o que estava nas pesquisas. Porque às vezes você observa, vamos supor que nós temos um relógio hoje em Tefé, né? Nós temos um relógio. Quem é o relógio de Tefé hoje? Hoje você pega 10 motoqueiros e você vai perguntar. É o termômetro, né? Então, esse é um dos termômetros. Depois do rádio, o motoqueiro aqui em Tefé é a fonte de informação mais rápida, né? A informação mais rápida. Eu vejo que até no grupo de WhatsApp demora a chegar, mas o motoqueiro já sabe que já sabe. Então, apura todas as informações. Rapaz, então hoje nós não podemos viver sem os motoqueiros. Eles são um veículo de comunicação também. Sim. São os nossos repórteres aqui da cidade. Sinei, nós estamos caminhando aí para quase o final, né, do primeiro bloco aqui do nosso bate-papo. Não sei se estamos no primeiro ou no segundo bloco, mas ainda tem situações que me interessa perguntar de você, né? Nós falamos sobre a questão do gosto musical, que é importante. Para nós locutores, como é que você peneira tudo que você vai tocar na rádio? É por influência dos seus ouvintes, o seu ouvinte liga para lá, Sinei, eu queria que você tocasse tal música, e às vezes, eu lembro que acontecia muito isso comigo, na época eu fazia muito programa de música eletrônica, flashback, aí, eu queria que você tocasse a banda Calypso, na hora do flashback, na hora do dance lá, que a gente tinha música eletrônica. Então como é que é para você fazer essa peneira no rádio, né, o gosto musical do ouvinte e do Sinei? Como é que se mistura isso ou você tem que tocar o que o ouvinte quer? Não, eu misturo. Faz uma mesclagem. Tipo assim, vamos supor que o ouvinte pede um dance no começo do programa, eu toco. Sim. No começo eu toco. Eu digo até, vou quebrar o protocolo aqui, porque o meu programa é de música brasileira. Mas a questão, às vezes, é um aniversário, né? O ouvinte... Algo especial. O especial, e a gente tem que também colocar, porque sempre a gente usa essa frase, o ouvinte em primeiro lugar. Se nós não atendemos esse ouvinte, ele não vai estar em primeiro lugar. Então, eu atendo os ouvintes, às vezes também eu avalio as músicas. Eu vejo o horário. Esse horário será que é apropriado para ouvir uma música dessa? Porque depois das 18 horas, as pessoas mandam mensagem quero ouvir um Fernando Mendes. É terça-feira, posso tocar? Eu vou ter que tocar, apesar de ser segundo dia da saudade, mas eu toco na terça também. Até porque o horário da semana, as pessoas estão saindo do trabalho, como você mencionou, né? Tá no carro, ou tá no fone de ouvido, né? Ouvindo aí. Às vezes até mesmo, apesar de Tefé ser uma cidade tanto pequena, entre aspas, que eu já considero a cidade, deu uma expandida, né? Teve uma expansão significativa, mas o camarada às vezes
em alguns momentos, ele acaba até parando no sinal ali, um condicionamento mínimo mas ele acaba ouvindo ali o rádio, parando para ouvir, às vezes acontece isso, né? Com certeza, ele sempre manda uma mensagem, tô ligado aqui no carro e tal, eu tô aqui, o pessoal para, e agora, Jackson, o melhor das coisas, comunidade lá no Rio Tefé, cara, tem internet. Aí o cara manda um zap do Rio Tefé pra ti, meu Deus, né? Comunicado, então te liga, porque agora existe o telefone rural, né? Sim. Aí você liga de lá pra gente, e aí já liga direto. Hoje praticamente a rádio nossa rádio, por exemplo, tem um WhatsApp, mas praticamente às vezes a gente quase não recebe lá, recebe no nosso. Porque ele acabou divulgando um nosso, né? Ou as pessoas que te conhecem. As pessoas já mandam, vou mandar pro Sinei. 16 anos de rádio, né? 16 anos de rádio. Sinei, você recebe muito convite para ir para a comunidade, sim? Sim, recebo. Só que a minha vida é muito corrida dentro de Tefé, eu acabo não atendendo nenhum dos convites. Às vezes acontece situações... compromissos mesmo, né? Muito compromisso. Profissional, né? Profissional em Tefé, como eu já falei, eu trabalho durante o dia, à tarde eu entro no rádio, e aí são situações que comprometem. Aí eu só tenho o final de semana. Agora, o final de semana, às vezes você tem que também dar uma liberdade. Eu tenho filhos, né? Então a gente tem que olhar um pouco para os filhos. Sim. E aí isso acaba não me dando essa situação de ir até os nossos amigos comunitários. Mas é um negócio legal. Vamos colocar essa ideia para a gente, qualquer dia desses, nessas comunidades aí. Isso é bom. Que bacana poder ouvir essas coisas, né? Porque a gente também, falando das comunidades, né? Você também acabou de fazer um convite aqui para a gente visitar. Eu recebo muitos convites mesmo. Logo quando eu iniciei, 2003, 2004, 2005 só era o rádio. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu ao longo do caminho. Eu recebi assim, né, muitos presentes dos nossos comunitários. Assim. Legal. Às vezes eu recebi tambaqui. Farinha. Já recebi peixe, farinha, mandioca, banana. Os ouvintes traziam pra gente, era uma cordialidade que, sabe, muito bacana da parte dos ouvintes. Porque a gente sabe assim, né, que o rádio ele também ele tem o seu espaço, mas ele acaba disputando com outras coisas, né? Televisão, internet, né? Hoje, que é uma coisa que eu não gosto, eu acho importante, mas todo mundo tem uma caixinha, eu não quero citar aqui a marca, para depois a marca me bloquear aí no YouTube, mas tem sempre uma caixinha e tá lá com um cartãozinho de memória com música. O cara tá ouvindo ali até na época a gente disputava espaço com um DVD, né? Que era aquele DVDzão que as pessoas colocavam em cima da caixa. Hoje não, qualquer caixa ela já toca alguma coisa. E as pessoas estão tocando muito enlatado, né? Produtos assim, música, você baixa hoje, é muito fácil. Coloca num cartão e coloca na caixa no pendrive, né? Oxi. Então isso aí às vezes acaba tirando um pouco, né? O foco, né? Às vezes as pessoas no interior, tipo o interior, chega no interior, tem uns que o pessoal coloca a caixa lá, estão ouvindo o rádio. Mas o cara chega lá, não, coloca no Bluetooth aí, vamos colocar uma música aí, acaba o clima. Acaba o clima. Já aconteceu, Sinei, de eu poder, não sei se você lembra, mas eu fazia isso. Eu tava em frente de uma loja, eu pegava aqui e mandava isso, ei, manda um alô aqui, eu tô aqui na loja tal, porque o cara tava te ouvindo. Aí mandava alô pro cara, e o cara, o Sinei mandou alô, o Jax tá aqui. Ou então mandando uma mensagem aqui pro Sinei, Sinei mandou um alô que nós estamos aqui na loja tal. Isso é legal, porque a gente vê que o ouvinte está acompanhando. E naquela época a gente tem aqui o nosso centro comercial, muito camelô, muito lojista, né? Aí os varejistas que têm a sua loja, o dono de comércio, estão lá com a caixa de som ligada na rádio, isso é legal. Então eu gosto de dar esse feedback com o locutor que está no horário, porque o camarada tá ligando, tá perdendo não, tá deixando um tempinho dele ali para ouvir os locutores da terra, as músicas selecionadas pelos ouvintes e também pelo locutor no rádio, né? Eu acho legal isso. Isso, com certeza. Você percebe, às vezes, Jacques, eu entro nesse mercado, aqui no mercado municipal, entro no mercado e, cara, quando eu vou, manda um alô pra mim, manda um alô pra cá, vamos pra cá e tal, vem aqui, entra aqui, bora lá, tem um negócio, eu quase não utilizo muita promoção no meu programa, não faço muita promoção, mas estou me sentindo quase na obrigação. Porque é a pedido dessas pessoas. Às vezes as pessoas querem ali dar um presente para o programa. Brinde, né? Você sempre tem feito
faz essas situações. E as pessoas acabam, às vezes recebem uma caixa de bombom do rádio e a coisa mais, ele sai de lá feliz. É bom tocar nesse assunto, eu gostei, isso é legal. Que é uma coisa que eu compartilho contigo, compartilho com as pessoas de casa. Eu acho que, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que devolver, eu falo para o nosso diretor nas nossas reuniões, faltei as 2 últimas, mas eu sempre falo para ele nas reuniões. Faltei a última. Faltou? Faltei as 2 últimas. Mas assim, eu pensei, inclusive o Marcos está convidado para vir aqui para a gente também para falar, porque Marise, né, como que ele se tornou diretor de uma emissora de rádio tão importante aqui do município. O Marcos está convidado aqui para estar com a gente também no TFE Podcast. Mas, voltando, eu me perdi aqui um pouco do fio, da meada, mas falando sobre essa questão de prêmios. Eu sempre digo o seguinte, nós temos que devolver para os nossos ouvintes aquilo que ele nos dá de melhor, que é a audiência. Então eu fico muito feliz quando às vezes entra um empresário e me liga, Jackson, tem aqui um presente, uma cesta básica, tem aqui um Pix de R$100 aí para você sortear para um ouvinte seu, eu estou mandando para você. Tem aqui uma carga de gás, né? Tem aqui uma caixinha de cerveja, que o povo aqui adora uma cerveja. Então, assim, a gente recebe esse tipo de coisa e, poxa, a minha gratidão com esse empresário é justamente divulgar a empresa dele, que a gente está aqui, né? Divulgar o empreendimento dele. Então, eu falo, por ser radialista, que a gente tem que devolver para o nosso ouvinte, é a única forma que eu consigo ver quando você presenteia. Você imagina só que você ganhar uma camisa, eu como radialista, ganhei uma camisa do Jackson, eu guardo até hoje. Não, o programa tá de show, inclusive. Tá de show. É exclusiva essa daí, entendeu? Então, tipo assim... Uma edição limitada. Não ganhou nenhuma? Ainda não. Eita! No caso, eu vou providenciar uma camisa pro Carlos, porque o Carlos vai divulgar a gente lá na terra dele, né? Olha aqui lá. Onde ele é, o Carlos? É Florianópolis, né? Lá de Florianópolis. Eita, rapaz, veio de longe, viu? Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, né? Florianópolis, Santa Catarina. Marcinei. Então, assim, quando a gente devolve para os nossos ouvintes, a gente vê a alegria de ele chegar na rádio assim, poxa, ganhei. Teve situações, o Afonso dos Prazeres, que você conhece também, que é locutor, principalmente de carro de som e de palco, né? Já foi locutor de rádio. E o Afonso dos Prazeres, uma certa vez, a gente foi sortear R$10 no rádio, programa de humor que ele fazia. Só que isso não foi o pior, foi sortear R$10, R$1 para cada pessoa. Já aconteceu no rádio. Você acredita que as pessoas iam lá buscar, Carlos, R$1? R$1. E na época o mototaxista, sabe quanto que era a corrida? 2. Então ele gastava o quê? Ele gastava... Só ia para pegar o dinheiro para completar a corrida do mototaxista, né? Então foram algumas coisas que a gente teve, assim, que me lembra muito com essa questão do ouvinte querer se envolver também. Ele não quer mais ser só o ouvinte, não, né? Não sei se você percebe a mesma Acho coisa. Que você tá se estimulando a gente retornar essas coisas que... Ou seja, o radialista mais próximo do ouvinte. Exatamente. É verdade. Isso aí eu acredito que é necessário. Porque assim, eu costumo dizer que algumas rádios que eu tive a oportunidade de visitar, a população ela vive ainda em torno do rádio. O que é em torno do rádio? Os outros veículos, a internet, a rede social não chegou ali. Então a gente ainda vê a essência do rádio forte. Eu sou da época que o meu vizinho colocava ali no 100% Adrenalina, que era do Marcos Brau, meu amigo, o dia todo o rádio ligado. Então eu sinto falta disso aí, não sei se você sente. Eu fico muito feliz quando eu passo nas borracharias, tipo, baixo nas borracharias, nos postos de gasolina, tá lá. O rádio tá ligado o dia todo. Eu sei que ele está nos ouvindo. Entendeu? Então, tipo assim, eu já passo antes, dou uma rodada, né? Passo meia hora, faz um giro na cidade, já sei quem tá me ouvindo e vou lá e chega no rádio e já dá aquele alô. Isso é bacana, é uma técnica boa. O cara, tipo assim, eu mando alô sem o cara pedir. Entendeu? Eu tô mandando. Manda porque ele tá prestigiando, né? Tá ouvindo de certa forma. É legal, isso é bacana. Aí, tipo assim, as meninas lá do posto Chibatão. As o quê? A gente dá, Rapaz, as frentistas, elas são as frentistas, mas cada uma leva um apelido ali, né? Às vezes a gente... inclusive tem isso, né? O ouvinte liga pra mandar o apelido do cara lá, só pra avacalhar, né? Aí, tipo assim, a gente, as meninas do posto Chibatão ali, elas nem não estão sabendo que a gente vai mandar alô pra elas, e a gente manda. Acaba de surpresa, né? Só que muitas pessoas ainda não nos conhecem como radialista. Acaba sendo isso, Jackson. Com todo esse veículo de comunicação. Já aconteceu que as pessoas chegarem pra você assim, eu conheço essa voz?
Isso. Já aconteceu isso? Por exemplo, Comigo acontece sempre. as pessoas chegam lá, esse que é o Cineide, É o famoso sou eu. Cineide. Entendeu? O meu pai me divulga lá pros amigos dele, pescadores, digo, eu sou o pai do Cineide. Nossa! Isso é bom, cara. Isso é bom. Então, tipo assim, e as pessoas às vezes dizem, traz teu filho aqui. Aí veio, não dá tempo. Isso é legal. Por exemplo, meu avô defendia muito. Quando às vezes eu falava uma coisa errada, ele sempre saía em minha defesa, porque você não nasce sabendo das coisas. Isso. Então, assim, aconteceu de cometer algumas gafes, né, ao vivo, e o meu avô sempre defendia, e sempre citava exemplo. Se a Rosana Jatobá, né, que era da jornalista da Globo, se ela erra, por que o Jackson não pode errar? Até fulano de tal erra, por que o Jackson não pode errar? Então ele saiu em defesa de mim por conta disso. Isso eu guardo, são coisas assim que acabam me motivando, me levam, né, me impulsionam. Então nesse daí, você está compartilhando com a gente aí essa questão do seu pai de poder... Opa, meu filho, né? Isso. O Cádio é meu filho. Isso é muito bacana, né, Cidade? É muito legal. E pelo incrível que pareça, eu sou o penúltimo da minha família. Mas você acredita que às vezes eu me torno o mais velho? Entendi. Pelo fato da responsabilidade, parece que sobrecair em cima da gente. E aí a minha mãe já... Toda a responsabilidade, todos os problemas familiares, aí é tudo ali. Tudo, certo. Entendeu? Então, tudo isso é comunicação. Acaba sendo um pilar forte. Isso, acaba sendo um pilar forte em relação a isso aí. Então eu fico muito grato, assim, de a gente ter os admiradores, principalmente os pais, né? Você ter o apoio lá da nossa casa. Por exemplo, lá em casa, quando eu entro no rádio, o rádio tem que estar ligado, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou fã de rádio. Quando eu tô em casa, o rádio tá ligado. Eu só saio de casa quando eu vou pro rádio que eu desligo. Aí eu desligo porque eu não vou me ouvir. Aí Sinei, o rádio, como a gente falou aqui logo, desde do começo do nosso bate-papo, ele tá ali, né? Tá em cima da mesa, tá em cima da estante, tá em cima da geladeira, tem um cantinho específico, né? E a gente acabou observando também que o radinho, daquelas marcas que a gente não vai citar também aqui nomes, mas não tem problema nenhum, o Aiva, né, que a gente falava, o Sony e tal, esses rádios assim, a gente via que era o formato do rádio, hoje já mudou, alguns estão tendo aquele formato retrô que a gente fala, que é dos rádios bem antigo, né? Então, assim, querendo ou não, ele está presente de forma direta ou indireta na vida das pessoas, né? Em algum momento, o rádio tem mantido essa essência de permanecer sempre inabalável na vida da população. E o rádio eu vou ser sincero, o rádio nunca vai acabar. Não tem como. Eu ouvi uma frase muito forte que diz o seguinte: um dia, quando a TV, a internet acabar, quem vai estar divulgando isso? O rádio vai estar lá. O rádio vai estar lá divulgando. Eu ouvi uma frase assim, não é esse o teor dela, mas é a essência dessa mensagem, que disse isso. E eu fico assim, de fato é verdade. Você coloca um radinho pendurado o rádio ali, vai comunicar em todo lugar tu coloca um aparelho e vai pegar um rádio. Na TV, só na TV. Exatamente. Entendeu? O rádio em todo ele vai sintonizar, né? Vai. É verdade. Agora você já tem até na TV, lá na TV também tem um rádio. Tem, via satélite, entendeu? Né? Então, o rádio rádio nunca vai acabar. Eu sou prova disso, que o rádio é fundamental na vida das pessoas. Vamos à parte mais didática. O radialista hoje, ele precisa saber o que, né? A gente sabe que o locutor de FM tinha... Se bem que hoje o rádio AM já não está mais em evidência, né? Acabou aí, se não estou enganado, de 2015 para cá, o rádio já se tornou só FM. A AM virou FM. Mas uma coisa que vale destacar, porque na época do rádio AM, você tinha um operador. Essa era a plástica. O operador e você só falava. O rádio FM tinha uma dinâmica diferenciada, que você precisa mexer nos botões da mesa, da console de áudio, né? Precisa mexer aqui no computador, aí tem o ouvinte ligando, tem aqui o WhatsApp, na internet para responder. Como é que é a tua dinâmica nesse sentido aí? Então, a sua primeira pergunta foi em relação ao que ele precisa, né? O que ele precisa para ser um locutor. Na parte didática. Eu levei muita parte de leitura. Porque tem que gostar de ler. Você tem que gostar de ler, tem que gostar de ler.
E na leitura, eu aprendi dentro da UEA que quanto mais se lê, mais conhecimento você adquire. Verdade. Então, tipo, se você vai falar sobre um determinado tema, se tu não lê, tu não vai ter assunto para falar. É verdade. Então, tipo, se eu vou falar sobre esse assunto, eu tenho que me aprofundar na situação de ler, buscar. E o Rádio FM, eu ouvi o pessoal de São Paulo, que era mais questão de vozeirão na época, né? Era o vozeirão. Ah, é uma boa colocação. Era o pessoal de São Paulo, vozeirão. Vamos supor que o Sérgio Boca, o vozeirão da... Hoje não tem necessidade disso. Não existe isso. Na verdade, isso. Nunca existiu necessidade disso. Entendeu? Mas a gente ter uma voz aveludada isso. É legal, né? Ter uma voz... Porque às vezes a pessoa tem uma voz muito grossa e acaba não sabendo utilizar e acaba ficando ali no... Eu não considero a minha voz grossa. Eu considero um grave e que eu acabo buscando conhecimento e acabo... até porque a gente vê alguns manuais que dizem que, manuais do rádio, que não há necessidade de você ter palavra correta, impreterivelmente ter uma voz aveludada, uma voz grave, potente. E eu lembro que, por exemplo, eu quando comecei no rádio, assim, eu já tinha um timbre de voz até razoável, mas tinha um problema muito sério com dicção. Não sei se você teve esse problema também. A dicção me prejudicava muito na questão da comunicação. Falava palavras emboladas, eu falo muito rápido. Às vezes a gente vai entendendo depois, né? O raciocínio era tão rápido e às vezes você queria falar tudo ao mesmo tempo, então com o tempo eu percebi... Tinha algumas situações de palavras que eu acabava não conseguindo pronunciar. Né? Uma vez eu passei uma gafe no rádio para falar otorrinolaringologista. Que é uma palavra difícil. É uma palavra muito difícil. E hoje eu... Você faz alguns exercícios, Ney, Faz. De aquecimento? Faz um aquecimento. Cuida da voz. Cuido. De vez em quando tomo João da Barra. Eu li uma coisa, na verdade eu sempre procuro ler, me informar sobre isso, mesmo com 20 anos. Eu gosto muito do gargarejo, né? O gargarejo. Eu fiz muito, aí depois eu percebi que não era aquele gengibre, né, que a gente conhece, que é a mangarataia. Em alguns lugares aí o pessoal conhece como gengibre, né? O Carlos está dizendo ali, o gengibre, né, a mangarataia aqui para nós, mas assim, inclusive o Cid Moreira uma vez falou na televisão, estava no programa Altas Horas, ele andava com um pedaço do gengibre no canto da boca, né? Atrás dos dentes. E disse que aquilo ele ajuda, né? No tratamento de doença, inclusive tem os seus benefícios, né? E também mantém a garganta todo o tempo aquecida. Aquecida, né? Também tem, inclusive, algumas coisas, algumas técnicas que a gente lê. Não tomar gelado antes de fazer a locução, aquecer a voz antes da locução. E aí, Sinei, é isso que eu te falo. Então eu tinha uma facilidade de locução boa, timbre bom e tal, mas que precisava ser educado. Claro, 20 anos de rádio me proporcionou tudo isso, né? Educar um pouco a voz, saber colocar ela no momento certo. Até porque, eu sempre digo o seguinte, que a gente acaba tendo, em determinadas leituras, determinadas situações, impostar um pouquinho a voz. Não sei se você faz isso. Eu ainda utilizo aquela um palmo, né? Que é a distância, né? Que a gente utilizo um palmo. Para quem não sabe, a gente sabe que eu utilizo se você vai falar, faz um palmo, né, para não dar aquele saturar, para não fazer aquele puff, né? O nosso estúdio, ele tem já o pop filter, que é na hora que você fala que você está muito próximo, ele já dá vermelho lá. Porque errado. Tudo que você falar, se você colocar a mão, inclusive, você vai ver que sai um ar forte, né, da boca. Esse ar forte que acaba batendo no microfone e causando um certo barulho. Aí, tipo assim, eu já vou me monitorando por aqui, ó, pelo próprio equipamento. Se tá com luz vermelha, eu tenho que afastar mais um pouquinho. Exatamente. Então, agora, Sinei, nós estamos chegando aqui praticamente ao final do nosso bate-papo. Como que as pessoas podem fazer para te seguir, para te acompanhar nas redes sociais? Você vai voltar outra oportunidade aqui. Esse aqui é só o primeiro episódio, né, da nossa série especial com os nossos radialistas aqui de Fé, o nosso podcast, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar com vários comunicadores. Eu não vou dizer locutores só de rádio, não, porque tem o pessoal de porta de loja, carro de som, né, que já faz muito tempo, que é o caso do Enéas, Casqueta. Mas, assim, antes de a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, deixa pra gente aí como que as pessoas podem te seguir nas redes sociais, que é importante também para isso. Então, aproveitando aqui esse momento, né, Jackson,
Quero até agradecer ao convite que foi me dado e assim, as pessoas podem seguir diretamente. Eu sou muito movimentado em relação às redes sociais. Está sempre atualizado. Está atualizado e nós somos sempre, hoje praticamente nós tivemos 100 comentários lá no nosso tema de hoje. Instantâneo. Mas você também não procura polemizar um pouquinho a coisa? Pô, a gente procura, tipo, hoje... Mas é de maneira sadia, né? Isso daí. De maneira sadia. É bom, tipo, ontem foi a vez do Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Ele já, né, então... Sentenciou. Isso, hoje já acabaram de falar sobre o pastor Silas Câmara. Aí eu acabei de publicar e falei bem assim, agora é com você, André Mendonça. Então você acaba instigando as pessoas. Então as pessoas, tipo assim, já começam, mas isso aí é de forma bem sadia. No campo das ideias, né? Isso, no campo das ideias, claro. Então, bom, eu particularmente, eu vejo assim, eu costumo dizer o seguinte, eu não vejo nada demais, assim. Só que tem algumas pessoas, a gente costuma dizer que são os extremistas, né? Isso. Não é nem falando de direita nem esquerda, mas são os extremistas. Eu acho que tem que existir pensamentos, opiniões diversas, opiniões partidárias diversas, isso é comum, é democracia. Mas te confesso que eu recebi ameaças pesadas, entendeu? Não, eu falando por mim, eu acho que é importante você debater. Chamar de palavrão lá e me chamar de nome de baixo calão. É importante você debater e respeitar, às vezes, a opinião. Com certeza. Você não concorda, eu penso assim. Discordo na hora, eu chego ao momento de, por exemplo, se eu não conseguir vencer o inimigo, eu digo, não me dou por vencido. Peraí, eu me dei por vencido. Convenceu, entendeu? né? Isso, me convenceu, então eu acabei. Mas tem gente que, mesmo estando errado, diz que está certo. Entendeu? E não tem condições. Aí esses temas são polêmicos. Temas no momento que nós estamos vivendo. Atualidade. O momento político agora requer isso. Até porque com a ascensão da rede social, você não tem como ficar... Não, e eu não consigo. Imparcial. E eu não consigo, meu dedo coça. Sinei, vamos lá, deixa o teu Facebook. Então aí vai lá no Facebook, Sinei Leocádio lá. Pra quem quiser cobrar alguma dica. Isso, né? E lá no Instagram, é Sinei Leocádio, aliás, Sinei Leocádio, _ radialista. Então, a rapaziada vai lá. Instagram. Isso, no Instagram. Então, a gente tem alguns seguidores lá e a gente tem diversos temas, tem hora que a gente grava vídeo para falar um pouquinho também. Sobre as nossas... nossas ações. Isso que eu te falar. Hoje você teve que se adaptar com isso, né? Isso. Gravar um vídeo aqui. Isso. De vez em quando a gente faz isso. Nós fazíamos até o nosso programa a gente transmitia quando você me ajudava, né? Teve certos problemas, né? Tem equipamento, mas a gente vai voltar. Eu conversei até com o Fofinho, ele vai estar providenciando. Nós vamos daqui mais um dia, se Deus quiser, transmitir ao vivo também os programas, né? Porque é legal, isso eu acho muito bacana que você falou. As pessoas estão em Manaus, estão em São Paulo, Rio de Janeiro, ou fora do país, está acompanhando aqui em Tefé o Sinei, fazendo um programa dele. Ô, Sinei, estou com saudade da terrinha. Isso é legal, né? Mas, Sinei, o nosso muito obrigado aí por você estar com a gente, dividido tudo que você trouxe. A gente falou aqui de maneira superficial, é o nosso primeiro contato até para esse episódio do podcast. Mas eu queria te agradecer, dizer que para a gente é muito importante. E eu sempre costumo dizer o que a gente vai deixar é isso. É o legado, é a credibilidade, né? Querendo ou não, o radialista ele acaba formando opinião, ele é formador de opinião. Dificilmente ele vai se esquivar de assuntos corriqueiros, né? Assuntos do nosso cotidiano, ou a nível regional, nacional e até internacional. A gente acaba, por ser comunicador e levar as informações, acaba se envolvendo de certa forma, né? Impossível a gente não tem como. Esse lance não tem como. Tem horas que a gente tem que adentrar, né? Tem que tratar de temas delicados às vezes. Temas delicados, mas às vezes também a gente tem que recuar. Que tipo, nós como radialistas, nós temos que oferecer segurança também para os nossos ouvintes. Nós não podemos, se jogar no meio do fogo. Sim. Né? Porque representar a voz daquele que está calado, sim, é fácil, eu represento. Mas eu me jogar também no meio do fogo e apanhar sozinho é difícil. Não dá, né? Então, às vezes, sentir-se ameaçado, eu aprendi muito nesses meus 40 anos que já estou de vida. Entendeu? Eu aprendi muito. Aí, às vezes,
chegar o momento de recuar, porque é necessário, entendeu? Então, quero agradecer, desejar os parabéns para você, tá bom? E vamos que vamos aí, se Deus quiser. Outra vez que a gente vir aqui vai tratar de outros assuntos polêmicos. Polêmicos, aí é que tá. Nós vamos abrir essa margem para tratar de assuntos que realmente eu acho que é importante a gente debater e tá tendo essa oportunidade aí de poder conversar com os nossos Um telespectadores. abraço pessoal do João Grilo, né? Isso, já ia grupo falar. do João Você Grilo. não vai mandar pra rapaziada lá não. Abraço aqui pro pessoal do João Grilo. Pessoal do João Grilo são temas ali importantes, né? Ali tem advogado. Isso, tem muita gente ali que bate um papo legal. Tem até uma brincadeira que a galera faz lá, que é Grilo... PS... PS o quê? Fala em nome de outra pessoa, PS Jackson, PS Cinei, PS Tyson Andrei. O grupo é tão movimentado que a galera faz o seguinte: alguém conhece algum encanador aí, coloca lá, @Cinei. Alguém conhece algum pedreiro, @Cinei. Acredito que um dia desse uma moça pediu um orçamento para mim do bolo dela. Eu digo, menina, esses pessoal são loucos. Outro dia foi o Tassandrei, né? O Tassandrei teve uma situação lá que alguém... Era salgado também, né? Salgado. Pedindo, encomendando salgado, porque alguém brincou lá dizendo que ele fazia salgado. A gente tem essa mania eu não faço bolo não, eu dou bolo. Mas isso é legal. Mandar um alô aí pros meninos, né? E lá tem um especialista, tem galera que é do politicamente correto, né? Às vezes não. Agora, Jackson, eu quero aproveitar esse momento finalizando aqui, que eu quero agradecer o meu diretor da Rádio Alternativa. Vou ser bem sincero, no momento que o primeiro dia que eu fui... Teve uma festa agora, né? Foi a nossa festa, foi uma das melhores. Eu tô esperando aquela mais uma vez Marisa, eu acho que foi... Aí eu até agradeço ele, Jackson, porque foi ele que me deu essa oportunidade. Abriu as portas. Eu não cheguei a fazer teste. Legal. Tá entendendo? O teste já foi mostrando um pouco do meu trabalho. Né? Você já tinha uma certa experiência. Já tinha. Porta de contato loja. Com rádio, isso, com porta de loja. E o contato com o povo ali foi muito importante. Mas Marcos Nascimento que lhe deu o Marcos Nascimento me deu a oportunidade. Né? Um jovem de apenas 24 anos. Na época, então, 24 anos, desempregado, com filho para dar de comer. Tá me entendendo? Então, foi uma oportunidade que ele me deu que hoje eu sou grato. Decido-se a ser... Isso. Eu não imaginaria que ia chegar até esse ponto. Graças Entendeu o que eu falei? Ainda não estava decidido o que queria ser da vida. Ainda não estava decidido o que eu queria ser da vida. Mas, Cinei, o Marcos, eu quero mandar um abraço para ele, tá, Marcos? Está assistindo a gente aí também. Obrigado de coração, tá, por ter atendido aqui o nosso convite. E você vai voltar mais vezes aqui. Beleza. Foi muito legal saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Acredito que já até se formou uma pequena biografia que está aí. Vai ficar à disposição aqui no TFE Podcast. Beleza. Também pedir para você compartilhar, se inscrever no canal. E a gente aguarda você no próximo episódio. Quem será aí o meu próximo convidado, tá certo? Mais uma vez agradeço aqui ao Carlos Viríssima, que está nos dando suporte aqui em TFE. Muito obrigado mesmo, Carlos, de coração. Agradeço também aqui ao Jonathan Roberto, que está sempre nos dando um apoio também. E em breve a gente vai ter mais parceiros. Tem pessoas aí querendo... se escalando para vir aqui para o programa. Tem aí candidatos, pré-candidatos a deputado, tem também políticos aqui da terra, tem algumas pessoas que são aqui da terra também que já estão escaladas e em breve vão estar aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau! Tchau, obrigado. Flashdance.